mais uma unidade de estudo que vai tratar do IPTU. Você sabe qual a função do IPTU? Para responder esta pergunta, preste atenção nesta aula que começa agora. Vamos lá? Bons estudos! Terminada a teoria geral das contribuições especiais, vamos agora fazer a seguinte sequência no nosso curso. Vamos trabalhar com dois impostos municipais, o IPTU e o ITBI. Depois vamos trabalhar com dois impostos estaduais, o ITCMD e o IPVA. Após trabalhar com esses dois, vamos juntar um imposto estadual com o municipal, que tem que ser trabalhado em conjunto, que é o ICMS e o ISS. Depois vamos trabalhar com todos os impostos federais e após vamos analisar cada contribuição social em espécie, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o PIS/PASEP, a COFINS importação, a contribuição para o PIS/PASEP importação e as respectivas contribuições de intervenção no domínio econômico, a contribuição sindical, a contribuição de iluminação pública e a contribuição previdenciária do servidor público de carreira. Então, iniciando essa unidade de ensino, vamos trabalhar com um imposto muito importante para fins de concurso público, o nosso querido IPTU. O IPTU, meu amigo, minha amiga, é disciplinado no artigo 156. São impostos municipais, o imposto sobre propriedade territorial localizado na zona urbana, o imposto sobre transmissão de bens imóveis e o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Assim, o IPTU é trabalhado no artigo 156, inciso 1, depois no seu parágrafo 1º e também no artigo 182, parágrafo 4º do texto constitucional. Então vamos aqui no quadro verificar isso. Então veja, o fundamento constitucional do IPTU é o artigo 156, inciso 1, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, e o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 1 a 3 da Constituição Federal. Do que trata esses dispositivos? Trata da seguinte forma. Você sabe que, em regra, o IPTU ele tem função eminentemente fiscal. Isto é, o IPTU tem função eminentemente arrecadatória, ok? Sem prejuízo da sua função extrafiscal em razão da função social da propriedade. Então veja que o artigo 156, parágrafo 1º, afirma que, sem prejuízo da função social da propriedade, e essa função social da propriedade é disciplinada no artigo 182, parágrafo 4º do texto constitucional, que vai tratar da progressividade do IPTU em razão da não utilização ou da subutilização do solo urbano. Vamos ver isso daqui a pouco. Sem prejuízo dessa função da propriedade, o IPTU ele pode vir a ser progressivo a partir da emenda 29 de 2000, em razão do valor venal do imóvel. Então veja que, em regra, o IPTU tem função fiscal, mas pode também ter função extrafiscal desde a Constituição Federal de 88, desde o ano de 88, em face da função social da propriedade. Função social da propriedade. Agora, a partir da emenda constitucional número 29 de 2000, o IPTU também pode ter função extrafiscal no que se refere à progressividade em razão do valor do imóvel. Então veja que essa progressividade em razão do valor do imóvel ela é facultativa. A progressividade é o aumento da alíquota em razão do aumento do valor do imóvel. Ok? Isso é um ponto. Então o que é que você tem que levar para a sua prova de concurso público? Primeiro ponto, o IPTU tem função eminentemente fiscal, predominantemente
fiscal. Mas desde 88 já tem função extrafiscal em razão da função social da propriedade. E a partir da emenda 29 de 2000, também tem função extrafiscal no que tange ao valor do imóvel. Ou seja, pode aumentar a alíquota se há o aumento do valor do imóvel. Dito isso, pessoal, é importante você entender a extrafiscalidade em face da função social da propriedade. O que é que diz o artigo 182 da Constituição? Diz o seguinte, que lei específica incluída no plano diretor, lei específica aí de cada município, incluída no plano diretor, nos termos de lei federal, e essa lei federal aqui é o Estatuto da Cidade, não é? Que é uma lei ordinária federal. Então, lei específica incluída no plano diretor, nos termos da lei federal, Estatuto da Cidade, poderá, né, em face da não edificação, subutilização ou não utilização do solo urbano, em razão da não edificação, da não construção, né? O solo urbano ali não está sendo utilizado ou está sendo subutilizado, poderá sucessivamente, ou seja, de forma sucessiva, obrigar aquele proprietário a fazer um parcelamento ou edificação compulsória, ou seja, que ele faça o parcelamento do solo urbano ou a edificação de forma obrigatória. Caso ele não faça, pode ocorrer a progressividade do IPTU no tempo, ou seja, o aumento progressivo do IPTU no tempo, e nos termos do Estatuto da Cidade, você vai no artigo 7º e 8º, você vai verificar que a alíquota máxima desse IPTU progressivo no tempo pode ser de 15%, não é? Com a alíquota máxima de 15%, isso é importante que você saiba, está no Estatuto da Cidade. Caso durante um prazo de 5 anos, utilizando essa alíquota máxima, passado isso, pode ocorrer a desapropriação do imóvel. Então perceba que, sucessivamente, primeiro, parcelamento ou edificação de forma obrigatória compulsória. Depois, IPTU progressivo no tempo, com alíquota de 15%. Passado isso, pode ocorrer até a desapropriação do imóvel, se ele não obedece à função social da propriedade. Esse é um ponto relevante que você tem que levar para a sua prova. Por sua vez, é importante você entender que o lançamento do IPTU, ele é feito de ofício. Isto é, ele é feito com o envio do carnê-leão à residência do proprietário, à residência do contribuinte. E isso ensejou a súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça fala o seguinte, que a notificação do IPTU é feita a partir do envio do carnê-leão. Ou seja, enviou o carnê para pagamento, está notificado o contribuinte. Se aquele domicílio não é o domicílio do contribuinte, ele vai ter que provar este fato. Porque o simples envio do carnê-leão ao endereço que está registrado no município, ao endereço que está registrado na entidade governamental municipal, já enseja o lançamento do IPTU. Então veja que com a simples notificação, a notificação ocorre com o simples envio do carnê-leão ao contribuinte. Então veja que há uma presunção iuris tanto, que quer dizer uma presunção relativa. Se for enviado o carnê-leão, a partir desse momento já não há mais que se falar em decadência tributária. Por quê? Porque já ocorreu o lançamento. Agora, o contribuinte, essa presunção
iuris tanto admite prova em contrário. Aí passa a prova ao contribuinte que tem que provar que não recebeu o carnê-leão. Então, o que é que diz a súmula 397? Que a notificação é feita com o simples envio do carnê-leão. E há uma presunção aí relativa. O contribuinte agora que tem que provar o motivo legal por que não recebeu. Ok? Por exemplo, provar que houve um erro do envio do carnê. Mas, em regra, a simples notificação ocorre com o envio do carnê-leão. Isso é fundamental, cada vez mais tem aparecido em prova, súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça. Dito isso, meus amigos, vamos agora ver o seguinte: algumas questões de concurso público que já cobraram esses temas que acabamos de falar. Veja aí que a ESAF, no concurso do ISS Rio de Janeiro, falou o seguinte: relativamente ao imposto predial e territorial urbano, poderá ser progressivo tanto para fins de realização da política urbana fixada no respectivo plano diretor, quanto em razão do valor do imóvel. Está correto, né? Em razão do valor do imóvel, a partir da emenda constitucional 29 de 2000. Veja, outra questão sobre o lançamento do IPTU é de ofício. Correto. E hoje, segundo a súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça, esse lançamento ocorre com o simples envio do carnê-leão ao endereço do contribuinte. O contribuinte agora que tem que provar que não recebeu e provar de forma legal, né? Porque, em regra, o simples envio já houve a notificação, já houve o lançamento definitivo. Ok? Então, verifique outra questão aí de procurador de Florianópolis, de 2011. O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. Também está corretíssima esta questão, é a súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, vamos agora trabalhar com o aspecto material do IPTU. Vejamos aqui que a partir de agora vamos trabalhar com os aspectos da norma tributária de cada tributo, ou seja, os aspectos material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo de cada tributo. E isso é importante, porque para fins de simplificação do entendimento. Então vejamos, vamos trabalhar com o aspecto material, o aspecto temporal, o aspecto espacial, o aspecto quantitativo e o aspecto pessoal. São 5 aspectos da norma tributária. Nos vemos daqui a pouco. Um abraço. Não se esqueça de rever a matéria do livro e de fixar seu conhecimento fazendo o nosso quiz. Continuaremos estudando o tema em outras unidades. Até lá!